Fala pessoal, beleza? Olha só, a gente está dando continuidade hoje às análises das equipes que participaram da Copa da Amizade. Tá? A gente já fez análise com o professor Pierre do Sub-9 branco, do Sub-11 branco, e agora a gente está com o professor Walter aqui para fazer análise do chute inicial preto, Sub-11 preto, certo, Walter? Isso aí. Então é isso aí. Então gostaria que você falasse um pouquinho aí como que foi o início dessa trajetória aí, como que foi, né? Então, ó, o primeiro jogo dos meninos, a gente jogou contra o Santi Roque, tá? Não sei se é assim muito certo que pronuncia, tá? A gente conseguiu ganhar de 1-0, foi um jogo apertado, os meninos deles são bem treinados também, então a gente conseguiu equilibrar no meio do campo lá para conseguir fazer um golzinho com eles. Aí acabou 1-0. Legal, e antes disso, né, a gente teve duas oportunidades, né, de fazer alguns treinos para poder reunir. Alguns meninos já se conheciam desse time, outros foram colocados aos poucos para a gente adaptar. A gente conseguiu fazer os treinos no dia 11 e 18 de março, lá atrás, e esse jogo que o Walter falou, que foi a estreia aqui no SR São Bento, né, no nosso campo, no dia 23 de março, uma rodada bacana, né, foi a abertura da Copa, o pessoal meio nervoso e conseguiu ganhar de 1-0 da excelente equipe de Boituva, São Roque, certo? Aí a gente foi pro segundo dia, né, Walter? A gente fez a viagem lá para Boituva, né? No dia Fala 6. Um pouquinho desse, isso, 6 de maio, fala um pouquinho desse jogo aí. Foi um jogo que a gente teve um equilíbrio muito grande das duas, né? A gente jogou contra o Boca Juniors lá, acabou 0-0 o jogo, tanta chance pra gente quanto pra eles, acabou nossos goleiros aí, o goleiro deles, os nossos ainda se destacando um pouquinho mais, não muitas chances, né? Mas acabou o jogo 0-0, um jogo parelho, tanto que a gente empatou com eles na fase de grupo e a gente vai falar mais pra frente aí. E esse dia foi legal, né? Que foi a viagem para alguns ali desse time, alguns já viajavam, mas foi a primeira viagem, né? Isso aí. Eles tiveram a oportunidade de sair de casa, alguns foram com a gente, outros foram direto lá, fizeram uma viagem, e isso faz parte do aprendizado também, né? Aí a gente vem para o último dia de jogo da fase de classificação, né? No dia 20/5, às 8h45, aqui no campo do chute inicial. Fala um pouquinho desse jogo contra o Cafu e Felipinho. Então, a gente jogou contra eles, foi o jogo que a gente acabou fazendo mais gols, né? Foram 2-0. Foi 2-0. Só que foi um jogo equilibrado também, a gente conseguiu usar bem a lateral do campo com os meninos, por isso que a gente conseguiu chegar mais na área, finalizar no gol, teve chance de cabeça. Então a gente conseguiu equilibrar o jogo e ainda conseguir fazer bons ataques lá com os meninos. Legal. Daí a fase de classificação, né? A gente vai colocar na tela aí para vocês. No grupo A, o chute inicial preto ficou com 7 pontos, né? 2 vitórias, 1 empate. Fez 3 gols, não tomou nenhum. Aí em segundo colocado ficou o Boca Juniors com os mesmos 7 pontos. Aí só perdendo na questão do saldo de gols. Então esse time classificou para a final ouro, que a gente vai falar daqui a pouquinho, no saldo de gol. E o terceiro colocado, o São Roque, e Cafu e Felipinho na quarta posição, que também puderam fazer as finais ali das categorias, né? Isso aí. Vamos falar um pouquinho da final, a final que teve a transmissão ao vivo, né? A gente fez essa divulgação. Caso você não tenha visto, a gente vai deixar aqui em cima um card para você clicar e ter acesso a esse jogo. A gente fez uma transmissão no YouTube, esse vídeo do Sub-11 é o que mais teve visualização, teve mais de 1000 visualizações, então foi uma inovação que a gente fez aí, dá uma conferida aí nesse jogo aí, bacana, com transmissão ao vivo. A final, Walter, foi no dia 17 de junho, né? Isso. E por coincidência ou não, né? Foi o chute preto contra o chute inicial branco. Então o chute inicial branco, a nossa outra equipe que a gente fez um vídeo já, se classificou em primeiro no grupo B e pegou o primeiro do grupo A. Que foi a gente também. E foi um belo de um jogo, né? Assim, eu achei que foi um dos melhores jogos, empate de 2-2, né? Fale um pouquinho dessa partida aí. Os meninos estavam um pouco nervosos dos dois times, por conta de jogar contra os meninos que já conhecem, alguns são do mesmo treino ou outro horário, mas se conhecem também, por causa dos eventos. Os meninos estavam um pouco nervosos, tinha alguns meninos com um clima um pouco mais de amistoso, outros não, querendo ganhar de qualquer jeito mesmo, e a gente estava passando para eles que manter o respeito, igual a gente manteve com as outras equipes também, e que era um outro adversário que vocês iam ter que superar, tanto eles quanto a gente. Aí teve um jogo
equilibrado, tanto que o time preto começou com um gol, já com o Moraes fazendo um gol lá de 2 lances lá da área de falta, né? 2 lances não, direto. E depois a gente sofreu o empate, o Felipe Natan, e a virada com o Gabriel Otávio, ainda no primeiro tempo. Aí no segundo tempo a gente conseguiu, foi um jogo brigado no meio dos 2 lados, os meninos jogaram bem, aí a gente conseguiu fazer mais um gol com o Moraes lá também, e foi para os pênaltis. Aí a gente chegou para os pênaltis, o Aramis não fez nenhuma defesa, só que, né, dá uma intimidada na galera lá. O Gali do outro time fez uma defesa também, e a gente conseguiu sair com a vitória, com os meninos fazendo os gols de pênaltis, né? Então, dando uma desequilibrada, um jogo bom no meio do jogo, e nos pênaltis aí um detalhezinho ou outro, fazendo a diferença. E assim, né, a questão dos pênaltis é bacana também, porque dá mais emoção. A gente terminou o evento de essa final do Sub-11 com a questão dos pênaltis, todo mundo envolvido, né? E existe muita questão da pressão, né? Claro, os meninos sentem a pressão, a gente tenta tirar isso deles, porque a gente sabe que a pressão em alguns determinados momentos pode atrapalhar, alguns se sentem mais motivados, olha para fora, tá o pessoal gritando, tudo alvoroçado, são coisas que eles vão ter que vivenciar, né, Walter? Sim. Porém, eu percebi você e o Pierre tirando essa carga de pressão deles, né? E é um pênalti numa final de um campeonato, né? Porém, bateu, beleza, fez. Errou, não é o fim do mundo, vai ter outras oportunidades, e assim que caminha o processo, né? Teve casos, eu lembro de um caso mais específico que teve, ano passado, o Moraes teve decisão de pênaltis, e acabou errando o nosso pênalti lá. Nunca que a gente vai ficar bravo com ele, com a galera, quem for. Só para contextualizar para o pessoal, né, Walter? Isso. No ano passado, o mesmo aluno que o Pedro Moraes, no caso, fez os gols, bateu o pênalti, então, e ele bateu o pênalti dessa vez. Isso. O ano passado ele perdeu, o time ficou com o vice-campeonato com o pênalti que ele perdeu. Passou-se um ano, ele veio, a gente colocou ele para bater, os professores colocaram ele para bater de novo e fez. Então é assim, aquele negócio, né? Não existe o vilão, exato, não existe o herói. Então a gente tenta construir, porque a gente sabe que o processo é devagar, o processo é lento em relação à formação deles como jogadores, como atletas aí. Certo? Falar da escalação, vamos falar um pouquinho da escalação, meninos, falar individualmente de cada um. Pessoal, a gente vai tentar dar uma passada geral aqui em cada um deles, tá? Claro que às vezes não é em poucos segundos aqui a gente não vai conseguir emitir uma opinião formal do que cada aluno representou. É um apanhado geral, caso você, pai, mãe, responsável, queira conversar com a gente para saber do desempenho, não só na capa da amizade, mas durante os treinos, nos procurem, tá? Manda um WhatsApp para a secretaria, tá? A gente não vai tratar isso por WhatsApp, a gente vai marcar um horário para poder bater um papo com mais calma, para a gente poder passar um feedback para vocês, certo? Sim. Então, Walter, chute inicial preto, sub-11, tinha o Aramis, né? O Aramis que já é um aluno velho de casa aí, né? Apesar dos seus 11, 12 anos, né? Jogou bacana ali toda a Copa, não faltou num dia, foi para a final. Então, um aluno que a gente tem uma admiração legal. Termina a escalação aí, vai falando aí. Então, ó, eu vou ir já falando o que eles fizeram, como foi, um pouquinho deles. Manda bala. O Aramis é muito importante, né? A gente sabe que todos são importantes, né? Mas a gente tem uma carência aí de goleiros, né? Todo mundo tem, né? Então é bom que o Aramis venha, ele participa dos jogos, ele vem nos eventos, e ele conseguiu fazer um campeonato muito bom, tanto que a gente saiu sem tomar gol nesse campeonato. E assim, falando de goleiro, você que é pai e mãe de goleiro, se o goleiro falta num dia desse, é muito complicado para o nosso trabalho, sabe? Claro, a gente entende várias situações. Claro, se faltar um jogador do meio de campo, um zagueiro, a gente consegue ali improvisar. Mas goleiro a gente teria que improvisar também, mas é muito difícil, né? Difícil. Mas os meninos que têm uma facilidade no gol é mais difícil, né? Tanto que eles não jogam todos os treinos, lógico que tem treinos que a gente não tem goleiro, a gente vai rodando, tanto os meninos, só que é um pouquinho diferente, né? A facilidade deles, a vivência deles no gol. Com certeza. Aí o Aramis, importante pra gente, lógico, defendeu, não tomou gol, fez defesas muito importantes pra gente lá, tá? Jogou muito bem. A linha de zaga ali vem com quem? Era o Gustavo Ricardo e o Arthur como zagueiro, os dois. Os dois também é parecido, né, por não ter tomado gol, tanto os meus laterais também, que foi o Breno e o Antônio. Lógico que teve outros
que rodaram porque eles tiveram que sair o decorrer do campeonato. Todos cobriram legal a posição, só que o principal eles que começaram, né? Principalmente na final. Legal. Vamos pro meio de campo agora. Vamos lá. Jogaram alguns meninos no meio de campo, né? Mas começou com o Godinho e começou com o Henrico no meio de campo. Os meninos jogaram bem, um mais intenso que o outro, só que um toca melhor a bola que o outro. Então para dar uma transitada entre os dois meias, é bom ter meias, principalmente os meninos que armam a jogada, né? Que um pouquinho diferente, com características diferentes, porque eles conseguem abrir o jogo, tanto os dois jogaram bem o campeonato todo também, foram importantíssimos pra gente. A linha de ataque aí agora, né? Foi o Moraes no ataque, foi o Matheus Rafael lá no ataque e o Holtz. Lógico que teve também o João Pedro Dias Bueno, ele jogou tanto no ataque quanto no meio de campo, pra gente também foi importante para nós, deu uns passes legais lá pra gente fazer gol, pra gente chegar na cara do gol, tá? Então todos os meninos, teve o Davi Federico também que jogou no ataque, jogou no meio, conseguiu jogar com a gente lá no meio também. A gente esqueceu aqui, ó, também teve no meio de campo ali o Pedro Parri, né? Isso. E o Samuel, que se revezaram fazendo o volante ali, né? Exato, o Pedro Parri também jogou no ataque lá em Boituva, teve chance lá de fazer gol, mas isso é importante a gente falar que a partir dessa idade, né, no Sub-11, eles começam a se especializar em algumas posições. Exato. Mas é importante, até se vocês quiserem acompanhar a palestra que a gente teve com o Igor, coordenador aqui da seleção chute inicial, que é bom os alunos que tenham mais de uma posição, né? Então um aluno pega e fala para nós, não, eu sou lateral direito, mas espera, será que você consegue fazer um apoio, atacar? Será que não seria legal você também jogar de atacante? E quando o time está sendo atacado, você consegue fazer a parte de zagueiro? Então essa especialização de falar, eu sou tal posição, pode ser prejudicial ao aluno, né? Então ele tem que ter uma polivalência repertório. Ali. E repertório, exatamente. É que nem na escola, né? Se aprende matemática, português e geografia. Aqui na escola de futebol, nessa idade, ele não vai aprender só a fazer gol, né? Vai vivenciar todas as posições aí, os meninos. Com certeza, eu acho que a gente acabou falando de todos os alunos, né, Walter? Então, assim, a gente gostaria de agradecer aí os pais que estiveram presentes, todos os alunos, os professores, as outras equipes também. Se não fossem as outras equipes, a gente não teria como tá organizando a Copa. É isso aí, quer dar um recadinho final aí, Walter? Falar para os meninos aí que, principalmente quem está assistindo do vídeo, que são desse nosso elenco, tanto do time branco também quanto do preto, que vocês jogaram um campeonato muito bom, não só pelo campeonato, vocês estão bem disciplinados, respeitam a galera, então tem que ser assim, tá? Vem de fora também do campo, tanto dos pais, e a gente está conseguindo equilibrar isso aí para vocês, tudo bem? Então é isso aí, pessoal. A gente tá aos poucos pegando a manha aqui, né, Walter? De uma travadinha, né? Colocar microfone, poder falar, estamos com o sol na cara, talvez não seja a melhor posição. A gente vai, mas é bom fazer do que querer o vídeo perfeito. Tá saindo, tá rolando. Daqui a pouquinho a gente vai soltar os outros vídeos também, das outras equipes. Aos pouquinhos a gente vai mantendo essa comunicação com vocês aí. Isso aí. Certo? Walter? Beleza. Obrigado, tamo junto, se inscreve no canal e é isso aí, valeu. Valeu. Corta, claquete, clec.